Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do yoga para a nova década, e isto poderá te ajudar, com base filosófica, teórica e prática, a desenvolver o seu mindset para que o yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. No episódio de hoje vamos falar sobre uma característica que é muito comum para algumas pessoas, principalmente aquelas que às vezes se acham um pouco antissocial ou não têm identificação com aquilo que a maioria das pessoas tem. Também não gosta muito de aglomerações, de tendências que são comuns. Este é mais um episódio onde nós falaremos sobre características que definem o que é o conhecimento. E segundo a definição dada no Bhagavad Gita, onde se descreve esta concepção do conhecimento, como você sabe, no capítulo 13, entre os versos 8 e 12, o que é falado hoje no conceito em relação à aspiração por viver num lugar solitário. É justamente este o ponto, é este o conceito de apresentação que Krishna faz nesse contexto do Bhagavad Gita, relacionando então a tendência ou a aspiração por viver num lugar mais solitário como característica de conhecimento, ou seja, aquela pessoa que detém conhecimento espiritual, detém o conhecimento do yoga, detém uma perspectiva de desenvolvimento qualitativo de sua consciência, ela tenderá a buscar por uma certa solidão, um certo isolamento. O termo que é apresentado é Vivikta Desha Sevitvam Arati, ou seja, Vivikta significa solitário, Desha, lugar, e Sevitvam, aspirar. E o conceito então de Viviktva Desha Sevitvam é que quando nós estamos de forma mais concentrada, onde nós não temos uma influência muito acentuada de elementos externos, onde não estamos sendo motivados por tendências mais coletivas, nós estamos com uma propensão muito maior a, dentro desta condição solitária, e solitária aqui não no sentido de alguém que está abandonado, alguém que está numa condição às vezes inferior, não é nada disso. Viviktva, a raiz da palavra Viviktva é a mesma que Viveka, Vivikt. Então, numa condição solitária, numa condição em que nós apreciamos a solitude, nós temos uma condição muito mais favorável à Viveka, à discriminação, ao discernimento, ao entendimento da realidade. E Sevitvam, aspirar. Sevi, atvam, entre dividir aquilo que nós temos a propensão a fazer, sevit, ou seva, não é? De servir, de fazer atividades que estejam ligadas à nossa devoção, de seva. E tvam é entre aquilo que você
sabe que deve fazer e aquilo que você quer fazer. É quando você concilia, então, duas tendências, não apenas a tendência de fazer aquilo que você quer fazer, mas você não pode ou não deve fazer, ou de ter que fazer algo, mas sem vontade. Sevitvan, aspirar, indica aquilo que você tem uma tendência natural, o seu espírito, a sua alma tende a fazer isto, e ao mesmo tempo você sabe que além de ter ou além de dever fazer, você gosta, você aprecia fazer. Isso é o que dá a ideia então de aspirar. Aspirar a viver num ambiente, num lugar, numa condição em que a possibilidade da discriminação, a possibilidade do discernimento ou do entendimento é muito maior. Esta é a ideia de Viviktva Desha Sevitvan. Aspirar a viver num lugar em solitude. Aspirar a ter solitude. Aspirar à solitude. Parece às vezes um pouco contrário ou um pouco, às vezes, pouco apreciável, não é? Porque nós temos uma condição que nos motiva muitas vezes, e isto vem por forças externas, forças do meio, forças inclusive das massas que nós acompanhamos, às vezes a influência da TV, a influência dos meios de comunicação, das redes sociais, nos forçam inconscientemente a agirmos como a maioria está agindo. Então é muito pouco apreciado quando nós estamos sozinhos. Ninguém consegue ficar sozinho. As pessoas, quando estão sós, elas se sentem como que excluídas, como que abandonadas, caem numa rede emocional, numa rede emotiva um pouco infantil. Como se aproveitar ou desfrutar da solitude seria uma coisa depreciativa, uma coisa em que indica a sua desqualificação. Não é? Você não é qualificado para estar entre os demais, para estar agregado num grupo, num coletivo. E por esse motivo, muitas vezes as pessoas fogem da solidão e buscam esta superação da solidão através de bebidas, através de drogas, através de associação com pessoas que, em vez de contribuir com o processo evolutivo dela, acaba muitas vezes prejudicando, atrapalhando e até mesmo degradando ainda mais a condição dela. Então é muito importante termos esta consciência de que, sim, é importante, é aceitável, é apreciável termos momentos de solidão, momentos de solitude, momentos em que nós poderemos refletir com mais profundidade, momentos em que podemos discernir melhor entre o que fazer, o que não fazer, discernir com mais clareza a respeito de quem somos e de quem estamos encenando, discernir principalmente entre o real e o irreal, entre a matéria e a consciência. Por esse motivo que o conceito de solitude, associado à prática do discernimento, define uma das características essenciais do conhecimento. Uma pessoa que detém conhecimento, ela naturalmente não tem muito apreço pela vida boêmia, por exemplo. Ela prefere muito mais estar dentro de um processo regrado, dentro de disciplina, horário para dormir, horário para acordar, horário para sua alimentação, horário para se divertir, para se distrair, para o lazer, horário para o trabalho, horário para os estudos. Uma vida regrada, ela naturalmente indica, ela proporciona condições para esta solitude. Se nós não temos esta consciência de solitude, é muito mais difícil conseguirmos ter a disciplina. A disciplina requer a solitude. Se nós não temos essa solitude, muitas vezes nós
Preferiremos estar com o grupo, estar no coletivo, estar no bando, estar na massa, em vez de estarmos realizando as disciplinas que são para o nosso aprimoramento. Podemos pensar assim: poxa, mas está todo mundo na festa nesse momento, está todo mundo curtindo agora, eu estou aqui sozinho em casa, eu estou aqui sozinho com um livro na minha mão, eu estou aqui sozinho agora praticando minha meditação enquanto todos estão fazendo outras coisas, eu sinto que eu estou perdendo algo. É uma síndrome, a síndrome de estar de fora, a síndrome de perder algo, de deixar de aproveitar algo. E isso nada mais é do que um reflexo daquilo que nós estamos seguindo por uma convenção, por influência de elementos externos, pessoas, tendências, modismos, tudo que vem por um estímulo externo. E sem o discernimento nós tenderemos ainda mais a nos afastar da possibilidade do discernimento, porque a solidão nos sufocará. É muito comum durante a meditação nós termos, principalmente para quem começa, às vezes ter um certo receio da meditação, de olhar para dentro de si, de encontrar ali elementos ou até mesmo certas crateras, certos vales, certos precipícios que estão dentro de nós, que na verdade não é nada disso, é apenas o desconhecido. Ou, pior, aquilo que nós não queremos reconhecer em nós. E por isso nós preenchemos qualquer possibilidade de solitude com o acompanhamento. Chegamos em casa, ligamos a TV, ligamos o rádio, ligamos o celular, ouvimos todas as notícias, ligamos o YouTube, ligamos podcast, ligamos tudo para que a nossa consciência não caia na solidão. O que significa para que o nosso intelecto não discrimine o real do ilusório. Vivikta, solitude. Viveka, discernimento. É muito claro isto, é muito claro. Uma pessoa dotada de conhecimento, ela procurará mais a sua solitude. E ela desprezará, literalmente, ela desprezará o convívio em massa. Isso não significa, como eu falei no início, ser alguém antissocial. O próprio conceito antissocial, né, um politicamente incorreto, é uma falha. Antissocial ao quê? Em relação ao quê? Não é? Muitas vezes, para nos enquadrarmos, né, nós somos presas fáceis de conceitos completamente errôneos. E aí, para não ficarmos mal vistos, né, nós nos enquadramos no politicamente correto. Então, nós não queremos ser antissociais. Mas pense desta forma. Não é uma questão de ser antissocial. É uma questão de você estar desenvolvendo a sua consciência. Ah, mas eu posso desenvolver a minha consciência conversando nos bares até altas horas da noite, trocando ideias com os amigos, com as pessoas, e bebendo e fumando e tudo mais. Isso me deixa muito mais acordado para a realidade. Será? Aí entra o discernimento, o que é o real e o que é o ilusório. Assim como é muito comum termos uma definição até estúpida, né, do que é uma prática avançada, ou do que é um yoga avançado. Seria aquele que pratica asanas complexos e difíceis? Ou aquele que consegue ficar por minutos ou até horas numa postura, seja ela fácil ou difícil? De acordo com o contexto teórico do yoga, este segundo é que é realmente avançado. Então significa que a nossa propensão a buscar a solitude, ela indica um certo
não diria um avanço em relação a outros, mas diria um aprimoramento em relação a si mesmo do que éramos anteriormente. E esse é o objetivo da solitude. Quando nós estamos na solidão, nós observamos com mais detalhes as nossas falhas e também as nossas virtudes. Em grupo, e dependendo, é óbvio que nós precisamos ter amigos, precisamos ter associações, mas é importante ter essas associações como elementos que poderão então contribuir para aqueles momentos em que teremos dentro da nossa disciplina o momento da nossa solitude. E que essas pessoas com quem nos relacionamos sejam pessoas de caráter, pessoas de valor, para que elas possam nos ajudar a ver as nossas falhas e não apenas as nossas virtudes, quando nós não conseguimos ver. Porque dependendo do nosso condicionamento, às vezes até mesmo dentro da nossa condição de solitude, nós priorizaremos observar as nossas virtudes, as nossas qualidades e encobrir as nossas falhas, as nossas fraquezas. Por isso também é importante a solitude. Porque nós vamos, em algum momento, ter que pisar nas feridas, ter que pisar na lama e encontrar ali naquelas condições que estão prementes em nós algum meio de solucioná-las. Mesmo em ambientes onde é necessário ter uma contribuição em conjunto, onde você está com uma equipe para discutir algum assunto ou chegar a alguma conclusão numa reunião, se nós não tivermos um momento de pausa, um momento em que vamos refletir sozinhos, pensar um pouco sozinhos, é muito provável que a decisão do grupo seja uma decisão falha. Se não houver momentos em que cada um tenha a sua própria reflexão e contribua em grupo para uma decisão. Do que haver apenas uma decisão coletiva e essa decisão certamente vai nos levar para uma condução errônea, equivocada, falha. Agora, trazendo isto para o nosso contexto do desenvolvimento da mentalidade de um yogi, é muito claro a necessidade de termos momentos, então, de solidão. A questão que surge é o que fazer, então, com a solidão? Como conviver com essa solidão? Como eu disse, a solidão, esta solitude, vivikta, está relacionada à disciplina. É necessário termos uma disciplina para que possamos preencher a solitude. E pensando em disciplina, então, nós temos que ter elementos que sejam somatórios para o nosso desenvolvimento, como, por exemplo, estudos, prática de yoga, a prática da meditação, o cultivo do autoconhecimento. Se nós colocamos o autoconhecimento como fator importante na nossa vida, nós vamos ter que estudar para poder se autoanalisar melhor. Nós vamos ter que estudar para poder praticar com afinco, com profundidade, tanto o yoga quanto a meditação. Então nós preencheremos a nossa vida, preencheremos este aparente estado de solitude com o cultivo de disciplinas que sejam saudáveis, sejam então promissoras para o nosso aprimoramento espiritual e humano. E este é o objetivo. Solitude não é meramente dar uma bandeira ou dar um ok à ideia de isolamento ou a ideia de uma postura antissocial, arrogante, nada disso. É sim a ideia para poder aprimorar o nosso desenvolvimento humano, o nosso desenvolvimento espiritual. E é por esse motivo que Krishna coloca nesse verso, nesta passagem, que
aspirar a viver num lugar solitário. E ele diz mais: afastar-se da massa geral de pessoas. Isso nós vamos aprofundar mais na próxima aula, no próximo episódio. Mas está relacionado com isso. Porque ele vai concluir todos esses conceitos relacionados ao conhecimento dizendo o seguinte: que ele declara que tudo isto é conhecimento e algo diferente disto é ignorância. Portanto, entender que a solitude é algo importante para o conhecimento é essencial para que possamos afastar de nós a ignorância. E se nós entendemos que esse conceito, então, é definido como conhecimento e o oposto de tudo isto é ignorância, nós entendemos que viver sem cultivar momentos específicos desta solitude é ignorância. Ou seja, é necessário termos um momento em que nós poderemos sim aprofundar essa condição de solitude, porque isto é aprofundar no cultivo do conhecimento. E viver meramente em função do externo, do coletivo, das tendências, do modismo, é a ignorância. Porque nessas tendências nós não aprimoramos, não aperfeiçoamos o conhecimento sobre nós mesmos. E viveremos sempre numa relação de espelho com os demais, com aquilo que fazemos, a cultura que cultivamos. E naturalmente tudo isto conduz a uma realidade que é ilusória. Ou seja, nos afastaremos cada vez mais do discernimento e, consequentemente, nos fecharemos cada vez mais no irreal, naquela realidade aparente e não na realidade constituinte da nossa natureza. Recentemente, numa aula do Yoga Sutra que nós realizamos às terças-feiras no YouTube, teve um aluno nosso que trouxe uma dúvida muito interessante, né? Querendo entender se a condição natural, a condição humana, é realmente uma condição de solidão, ou seja, que a vida espiritual ela imprime a solidão. E nesse caso eu expliquei sobre a condição mais adequada de entender a solidão como a condição individual. A nossa constituição espiritual é uma constituição individual. Então a solitude ou a solidão ela está relacionada com a nossa individualidade. E que a nossa jornada ela é individual, logo em solitude. Nós estamos sempre sozinhos. Me desculpe de repente frustrar a expectativa, não é, de que com todo o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento humano do século XXI, nós não estamos mais sozinhos, mas isso é uma grande ilusão. Nós sempre estaremos sós, abertos em momentos específicos para o relacionamento. São coisas distintas, a solitude e o relacionamento. Se nós não temos condições de vivermos de maneira adequada a nossa solitude, nós não saberemos refinar, melhorar o padrão e a qualidade da nossa relação com o mundo, com a vida e com as pessoas. Ou seja, a nossa vida é uma vida individual, é uma vida solitária. Nós vivemos sozinhos porque nós nascemos sós e nós sairemos desta vida a sós. Porém, ao longo desta vida, ao longo desta jornada, nós estamos nos relacionando com tudo, nos relacionando com todos. E se nós passamos a nossa vida nos relacionando 100%, sem momentos de reflexão, sem momentos de discernimento, sem momentos de solitude,
nós ficaremos envolvidos pelas garras da natureza ilusória. É como uma força que nos impulsiona para o nosso aprimoramento, uma força que nos impulsiona para o nosso fortalecimento. Se nós não nos conhecemos adequadamente, e isso só é possível dentro da nossa condição individual, da nossa condição de solitude, nós não saberemos como nos relacionar externamente, nos relacionar com os outros, com o mundo, com a vida. Existem muitos casos, e talvez você possa até se identificar com isto, como eu já disse, de pessoas que não conseguem ficar sozinhas. E se você não consegue ficar sozinho por alguns minutos, horas ou dias, existe algo de errado com você. A necessidade extrema de estar a todo momento se relacionando com outras pessoas, seja de modo presencial ou virtual, não é algo tão saudável. É óbvio que o extremo de você não se relacionar com ninguém e viver isolado também não é saudável. Como eu disse, há uma linha tênue, há um equilíbrio entre a nossa individualidade, que imprime naturalmente, intrinsecamente, uma condição de solitude, mas também uma qualidade inerente ao ser, que é o relacionamento. E é por esse motivo que nesse verso também aparece a palavra sevituam. Como eu disse, o relacionamento. O relacionamento é estabelecido quando nós temos essa propensão a servir, a devoção. Então é natural que, mesmo havendo a solitude, nós ainda aspiramos tanto pela solitude, porque é uma natureza da alma buscar pelo seu centramento, como também é natureza da alma, tuam, sevituam, o relacionar-se. Então é o voltar-se para dentro e ao mesmo tempo o voltar-se para fora. É esta combinação contínua entre o dentro e o fora, que em última análise não existe fora nem dentro, tudo é uma dimensão da nossa consciência, mas, usando desse exemplo, a solitude é vir para dentro de nós para nos aprimorarmos, nos conhecermos, ampliarmos o nosso discernimento para então voltarmos para fora, através da relação, através do servir, através do sevitvan, ou do seva, ou mesmo bhakti. E nesse processo, então, nós trazemos para um equilíbrio entre solitude e relacionamento. O aspirar nesse sentido é que cria esta dialética. Nós estamos em grupo e há uma aspiração por isolar, há uma aspiração pela solitude. Nós estamos em solitude, há uma aspiração pelo relacionar-se, em buscar o relacionamento. E esta dialética é saudável, porque quando nós estamos na solitude, nós trazemos e refletimos, filtramos tudo que nós experienciamos rumo a um aprimoramento do nosso conhecimento sobre si mesmo. E a partir dali nós estamos revigorados, renovados, preenchidos para levar alguma contribuição através do relacionamento com o mundo, com a realidade, com a vida, com as pessoas. E ao se relacionar com a realidade, nós então aspiramos novamente a recuar, trazer para um processo novo de reflexão, de absorção, de discernimento e novamente avançamos para a relação. E na relação temos a experiência daquilo que foi absorvido, apreendido na solitude. Então há um diálogo contínuo entre solitude e relacionamento, que em última análise ele tenderá naturalmente para o relacionamento interno do ser com o absoluto. Este é
o ponto decisivo para onde se conduz esse processo de aspirar a viver em solitude. E quanto mais se aprimora esta dialética, quanto mais se aperfeiçoa esse diálogo entre a solitude e o relacionamento, mais nós ampliamos com clareza esta nossa solitude que se relaciona com o absoluto. E é esse o ponto principal desse conceito trazido por Krishna, porque para o yogi, ele sempre estará nesse estado de solitude, mesmo que esteja em meio à multidão. Mas ele não se fechará no isolamento como alguém, de repente, com um quadro esquizofrênico, talvez. Não. Ele está em meio à multidão, mas ele está pleno dentro de si. Ele está pleno em sua solitude. E a partir desta plenitude interna, desta plenitude em solitude, ele se relaciona de forma transparente e plena com o mundo, com a realidade, com as pessoas. Então veja que o objetivo de buscar e de cultivar a solitude é para, em última análise, estabelecer em nossa consciência esse estado de solitude interior, porque nesse estado de solitude interior é que nós intensificamos a nossa relação com o absoluto. E intensificando a nossa relação meditativa com o absoluto, nós estaremos num deserto ou em meio à multidão e estaremos plenos em ambas as situações. Estaremos gratos por estarmos no deserto, estaremos gratos por estarmos em meio à multidão. Nos relacionaremos com a completa ausência de pessoas no deserto, nos relacionaremos na intensidade de pessoas que estiverem na multidão. Porque agora tudo isto é indiferente para aquela pessoa, para aquele yogi que desenvolveu em sua consciência interior a concepção correta de viviktva, consciência correta de sua solitude. E ele, dessa forma, é óbvio que não será de forma alguma antissocial. Porque a ideia de antissocial, como eu disse, é uma grande falácia. Portanto, procure aproveitar os momentos em que você está só. Aproveite, medite, cultive conhecimento, aprimore-se e busque internamente o relacionamento com o absoluto. Estabeleça em sua consciência esse estado de solitude interior. Reciproque esse estado de solitude interior no seu relacionamento com o mundo, a realidade, as coisas, a vida, as pessoas. E esteja sempre aspirando por voltar a este interior em sua solitude, sem negar a possibilidade, a necessidade e a naturalidade de se relacionar com a realidade, com o mundo, com a vida, com as pessoas. E isso se tornará cada vez mais natural à medida que conseguimos estabelecer internamente, em nossa solitude, em nossa consciência interior, a relação intrínseca do nosso ser com o absoluto, do nosso ser com Ishvara, do nosso ser com Deus. Quando todo esse processo conseguiu se confluir para esta relação interior, em solitude com o absoluto, nós estaremos em qualquer condição aproveitando esta plenitude de nossa solitude, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Isto é conhecimento. Espero você no nosso próximo episódio. Namaskar.